Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que venceu o Fluminense por 1-0 e a imprensa esportiva repercutiu. O gol foi do Pedro. E vamos juntos aqui analisar o programa Jogo Aberto, Cicinho e Renata Fã, que falaram do Flamengo, e os comentaristas do programa da ESPN Brasil, que falaram aí sobre a situação do Pedro com o Felipe Luiz, que aparentemente está tudo resolvido. Vamos analisar. Chega aqui, daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. E coloca aí nos comentários de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Coloca o seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral aqui no nosso canal. Deixe os créditos desse vídeo ao canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. O Flamengo conseguiu fazer 1-0 para cima do Fluminense, com a estrela de Pedro, que depois de tanta polêmica, tanta confusão, foi a redenção. GPS. Como um roteiro de cinema. Assim foi a vitória do Flamengo sobre o Fluminense no Maracanã. Quando a gente estava fechando ali, a gente deu ênfase a isso, né? Que clássico é decidido no detalhe. E muito feliz pelo Pedro, feliz por ter ele de volta com a gente e que ele continue assim, fazendo gol para ajudar o Flamengo. Depois de ficar de fora das últimas 2 partidas, Pedro voltou à lista dos relacionados pelo técnico Felipe Luiz e ele precisou de apenas 13 minutos em campo para marcar um gol e dar a vitória ao Flamengo. O gol do atacante Reverência saiu aos 39 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Luiz Araújo, Léo Ortiz desviou e a bola sobrou nos pés do camisa 9 para deixar de vez para trás qualquer polêmica. É um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica. Não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. O futebol te dá essas possibilidades, permite isso. E eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Na saída de campo, Pedro criticou os prints vazados em que um dirigente do Flamengo o coloca à venda por 15 milhões de euros. Segundo o atleta, as mensagens mexeram com o emocional dele e acabou afetando no rendimento nos treinos. O clássico em si foi morno. O Flamengo até teve mais posse de bola, mas não criou boas chances no primeiro tempo do duelo. Já na etapa final, antes do gol, a melhor chance tinha sido de Léo Ortiz, que parou em Fábio. Um jogo bastante truncado, taticamente a minha equipe fez uma partida muito boa mesmo. Aí você colocou bem, nós criamos pouco, mas o Flamengo também criou pouco. Então chances claras mesmo de gol ninguém havia tido. E num lance, e a gente, de novo, uma falha nossa, a gente acabou tomando gol no final. Com a vitória, o Flamengo chegou a 30 pontos na segunda colocação, atrás apenas do Cruzeiro, que tem 33. Já o Flu tem 20, na 8ª posição. Ingrata a vida do Fluminense, pegou o Cruzeiro, depois o Flamengo, perdeu as duas. Mas o Pedro, que não foi nem a primeira opção, o Wallace o escolhido, depois o Juninho, e daí no final, vamos lá, tem que dar um jeito, entra o Pedro em campo e define o placar de 1-0. Edu, a gente sabe que o Flamengo tem muitos recursos, mas fazia um jogo não dos melhores, meio amarrado com o Fluminense, e de repente o Pedro definiu a história, um resultado super importante nessa briga com o Cruzeiro. E Renata, não foi um clássico assim vistoso, né? O Flamengo ficou um pouquinho com a posse de bola e tal, mas as melhores chances em finalizações foi do Fluminense, né? Pouco se chutou também ao gol e isso fez com que o clássico não fosse bonito de assistir. Mas aí você pega um cara que tem estrela, que tem potencial e coloca dentro do campo, a bola vai sobrar para ele. E ele estava no lugar certo, na hora certa. Então isso mostra que não interessa GPS, não interessa o que de repente acontece ali no treinamento. Quando o cara é predestinado, o cara é iluminado, as coisas acontecem. Então parabéns aí ao Pedro. Foi, como você falou, a última opção a entrar em campo, né? E quando ele entrou, e quando o Pedro entra, preocupa qualquer zaga, Renato. Claro. Os zagueiros ficam todos preocupados, porque qualquer bobeira, o Pedro vai fazer gol, porque é um cara que se posiciona muito bem dentro da área. E o Pedro estava no lugar certo, como eu falei,
uma vitória importantíssima para o Flamengo, porque senão o Cruzeiro ia estar disparando na liderança. Ele teve uma chance, não converteu, depois foi lá e fez o gol. Cicinho, para ele maravilhoso, para selar a paz com o Felipe Luiz, com a torcida, com os companheiros, que o Pedro seja sempre produtivo e útil, porque o Flamengo vinha de derrota para o Santos. Exatamente, Renata. E a resposta, ela sempre tem que ser dada dentro de campo, né? Eu acredito que provavelmente o Felipe Luiz deve ter conversado com ele, eles devem ter se acertado, porque o Felipe Luiz também deve ter reconhecido que foi mal, não havia necessidade de expor, né, abertamente isso daí, isso é algo de vestiário. Mas a gente também vê o profissionalismo, né, do Pedro, que entrou. E GPS é o que a gente fala, GPS é para quem não sabe o caminho. Quem sabe o caminho não precisa usar o GPS. Otimiza o tempo. Exatamente, olha lá, onde que ele estava? No lugar certo, por quê? Não apertou lá, ó. Vê se o GPS falou para ele ficar ali, né? Então, o Pedro, assim, é extremamente importante para o Flamengo. E é isso aí, o Flamengo vai lutar até o final pelo título e parabéns pela vitória. E o Renato Gaúcho amargando mais uma derrota no clássico. Eu não sei não, Renato, se fizeram as pazes, viu? Porque quando o Pedro faz o gol depois... eu sei, depois ali, se você pegar... Você jogou com um cara que você nem cumprimentava, com certeza, velho. com certeza. Então, não precisa fazer as pazes, é só fazer o trabalho. Eu tô falando que porque muitos se falam, não, já fez as pazes, já tudo resolvido. Não, pra mim não está. Um tem que fazer as pazes e fazer o trabalho e o outro tem que escalar, né? É profissional, você tem que ser profissional. Você pega o banco de reserva depois que o Pedro fez gol, ficaram tudo ali pra tentar complementar. E o Felipe tava ali. O Pedro não foi ali pra complementar os jogadores ali. Ele não foi aquele abraço no treinador. Agora, Rona, falando em treinador, Renato Gaúcho que agora enfrenta o Palmeiras na sequência. Mais uma bucha. O Fluminense que perdeu o Arias, o time não tá mostrando aquele vigor do Mundial. Vai ter que zerar, né? Vai ter que zerar o GPS aí, sei lá o que tem que fazer. Agora, só uma pitadinha de negócio do Pedro e do Felipe Luiz. Você aprendeu mais uma, Felipe Luiz. Esse tipo de correção que tem que fazer é a direção. Você pega lá, ó, tá aqui, ele não correu, o GPS tá aqui, ó. Joga pra direção. O seu trabalho é isso aí, ó. Colocar o cara em campo, sem problema nenhum. Coloca o cara lá, faz o trabalho dele e você também faz o seu, zerado também. E a direção que nunca apareceu ao lado do Felipe Luiz publicamente, né? Uma pena também perder uma oportunidade de respaldar ou não o treinador ou até o jogador, enfim. Agora... em momentos ou situações eu tendo que dar explicações diferentes para cada resultado. Pois é, o Felipe Luiz, hein, Cícero, falou que é o homem mais feliz do mundo. Olha só, ver o Pedro voltar e marcar. Ponto final da história, hein, Cícero? Parece que teve o ponto final em relação ao Felipe Luiz e ao Pedro, né? Quando o Pedro foi entrar em campo aos 27 minutos do segundo tempo, Felipe Luiz o incentivou, o cumprimentou. E quando terminou o jogo, foi lá no meio de campo cumprimentar. Não foi efusivo, não se abraçaram e tal, mas teve um cumprimento entre os dois. A verdade é que os dois times entraram pressionados neste Fla-Flu, com mais de 58 mil torcedores no Maracanã. O Flamengo, porque no meio de semana vinha de derrota para o Santos, gol do Neymar lá na Vila Belmiro. E o Fluminense já fica numa situação preocupante. Foi a terceira derrota seguida do Fluminense. Perdeu primeiro para o Chelsea, lá no Mundial de Clubes, em que foi eliminado na semifinal, 2-0, depois perdeu na volta ao Campeonato Brasileiro também por 2-0 em pleno Maracanã para o Cruzeiro, e agora o clássico, Flamengo 1-0, a lei do ex prevaleceu novamente. O Pedro entrou aos 27 e 12 minutos depois já fazia o seu quinto gol no Campeonato Brasileiro, e agora parece estar tudo em paz entre ele e o Felipe Luiz, mas a coisa continua complicada entre o Pedro e a direção do Flamengo. José Boto, que é o diretor de futebol, deve ter sido, pensa-se que foi ele que passou a informação para o jornalista, que queria vender o Pedro, e o Pedro não aceita essa situação, diz que ficou desmotivado para os treinamentos que o tiraram, que o tirou dos últimos 2 jogos antes do Fla-Flu, contra o São Paulo e contra o Santos, por causa dessa informação de um dirigente do Flamengo. Todo mundo acha que foi o José Boto para um jornalista dizendo que queria vender o jogador. Vamos ver como é que vai ficar daqui para frente o relacionamento entre os dois. Como última informação de momento, o Flamengo pode perder o lateral direito Wesley ainda hoje. Está tudo acertado com a Roma, 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em metas, 161 milhões fixos de reais e 32 milhões em metas. E hoje o Roma deu um prazo até o dia de hoje, final do dia de hoje. Se o Flamengo não fechar a negociação hoje, o negócio vai estar desfeito, mas o Flamengo quer arrumar um lateral direito antes de
dificilmente vai arrumar no dia de hoje um lateral direito para liberar o Wesley, que ficou no banco de reserva no dia de ontem. Próximo jogo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino, quarta-feira em Bragança Paulista. E o Fluminense volta a campo no Maracanã também quarta-feira, diante do poderoso Palmeiras. Se perder de novo, a situação vai começar a preocupar e a gente não sabe o que pode acontecer aqui para frente nas Laranjeiras. Voltamos aos estúdios. É isso. Valeu, Cissão. Obrigada pelas informações. Temos os números do Pedro em Flamengo e Fluminense. O Pedro, desde que ele entrou, né, os seus 23 minutos jogados, ele liderou esses quesitos todos, inclusive, claro, marcando o gol que garantiu os 3 pontos, a vitória no Clássico e também toda a narrativa para nossa conversa. Porque, querendo ou não, vira a história do jogo, né, Mari? Uma coisa já seria grande. Flamengo vencer o Fluminense por 1-0, gol do Wesley, gol do... Não, o Fluminense vencer com o gol do John Kennedy. Que entrou acho que também seriam as duas narrativas, seriam as duas, E o gol do Pedro cria toda essa história pro dia seguinte. Pois é, cria toda essa história pro dia seguinte. Eu achei que o Felipe Luiz foi muito bem ontem na coletiva, porque ele é questionado, né, algumas vezes ali para tentar aprofundar um pouco mais sobre como que tá esse relacionamento dele com o Pedro. E tem uma frase que me marcou ontem, porque ele fala, algumas vezes assunto encerrado, já resolvemos, mas ele fala, falar sobre isso vai tirar, de fato, o brilhantismo do que foi o jogo e o resultado. Então, assim, você focar ou tentar cavar ainda mais uma polêmica, você vai acabar não falando tanto do que foi esse enredo bonito pro Pedro e pro Flamengo, que precisava do resultado. Então, eu achei que o Felipe Luiz foi muito bem ontem na maneira como ele conduziu o assunto, assim. Não, assim, a gente vai confiar no que ele fala sobre assunto encerrado e resolvido, mas de fato sobre o rendimento do Pedro a gente só vai poder falar mais pra frente com uma sequência, marcando em outras partidas, enfim. Porque mas foi fato num jogo que ele recuperou toda a intensidade, todo não sei o que. Exatamente, foi um processo, né? Volta a ser relacionado, mesmo o Felipe Luiz ontem tendo falado que Pedro e Juninho treinaram juntos durante a semana, então aí você pensa que talvez o Felipe Luiz pensou numa possibilidade, né, dependendo de como o jogo iria decorrer, mas ele não escolhe o Pedro de primeira, nem de segunda e nem de terceira. O fato é que ele entra e até então o Flamengo estava com muitas dificuldades para finalizar no alvo, para exigir do Fábio alguma boa defesa. O Pedro termina com o mesmo número de finalizações do Léo Ortiz, que até então tinha sido o jogador que mais finalizou pelo Flamengo. Porque pro Felipe Luiz a história está encerrada. Pro Pedro está... que o Pedro sai do gramado falando talvez com o Felipe. Com o Felipe pode ser. Mas também nada garante aqui que está resolvido pro Felipe Luiz, porque a cobrança do Felipe Luiz é sobre uma sequência de um comportamento que ele precisa ver. Se amanhã ele volta a ter o problema, se ele volta a ter esse comportamento, volta a ter o problema, né? A questão não tem garantia nenhuma. Assim, pra mim, o Pedro deixou claro o problema com o dirigente, né? Isso. A questão ali interna. Mas, assim, em relação ao Pedro e o Felipe Luiz, ver como o Pedro vai reagir agora por exemplo, se o Felipe Luiz não colocá-lo como titular, né, no próximo jogo. Porque, assim, o Felipe Luiz, ele respeitou a hierarquia que estava na cabeça dele. Sim. O Pedro foi a última opção de fato, porque o Pedro não estava sendo relacionado. Então, todo mundo que estava sendo relacionado estava à frente do Pedro. É verdade. Ele foi coerente com o que ele estava agindo, com a hierarquia que ele tinha montado. E aí, agora, beleza, o Pedro entrou, fez o gol decisivo, o gol da vitória no Clássico. Obviamente, a gente sabe, questão técnica, que o Pedro é acima, basicamente, de todo mundo ali que disputa a posição com ele. Só que agora é ver como o Pedro vai reagir quando sair a questão, por exemplo, a próxima escalação do jogo, se ele não for titular, que seria o normal, tá? Dentro da coerência do Felipe, é normal que o Pedro não seja titular? Então, dentro da coerência do Felipe, mas dentro do que o campo tá falando, não. Contra o Red Bull o próximo jogo, né? Porque, assim, a minha opinião a ponta esquerda do Flamengo se tornou um problema. A ponta esquerda do Flamengo ninguém está conseguindo jogar. Que é o Everton, Cebolinha e o Michel, que são os caras que mais atuaram por ali. E não estão indo bem. E aí, se você for pegar... A gente estava falando isso ontem em relação à formação do time do Flamengo. Mas se você for pegar no básico, né, o 4-2-3-1, com o Luiz Araújo aberto de um lado, a Arrascaeta centralizado e a ponta esquerda... O Alacian, por exemplo, ontem foi deslocado para jogar de centroavante porque o Plata não conseguia jogar. E aí o Cebolinha entra de titular. Só que também não joga bem, novamente. Então, se você pensar que o Bruno Henrique possa ser esse cara da ponta esquerda, volta a ficar em aberto de novo a posição de camisa 9 de centroavante do time do Flamengo.
Então, assim, você pode ter o Bruno Henrique de camisa 9 e um Alacian que estava jogando bem até então, aberto pelo lado esquerdo, ou você pode ter o próprio Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo e o próprio Alacian de camisa 9, ou você pode ter todo mundo brigando pela posição de ponta esquerda, que, assim, do time titular, só o Alacian. Titular não, né? Porque o Alacian não é titular, mas desses nomes todos que eu falei, só o Alacian vem entregando um pouco mais e volta a ficar em aberta a posição de camisa 9, que é justamente a posição do Pedro. Mas hoje, desculpa, Mari, quem hoje, o que o campo pediria? O Bruno Henrique e o Pedro juntos? É isso? Ou não? Então, mas que aí não tem o Alacian. Exatamente. Depende também, assim, eu não gosto de colocar todo o peso no moleque que tá surgindo agora, por exemplo, que foi bem no Mundial. Mas o Bruno Henrique também, quando tava jogando pela ponta esquerda, ele também não tava conseguindo entregar. É como se tivesse, sabe? Ele também não tava conseguindo jogar. Nem também como centroavante, que é uma posição que ele não joga tão bem quanto aberto. Então, assim, eu acho que a minha opinião é, pra mim, todo mundo que eu falei briga pela ponta esquerda, porque ninguém tá conseguindo entregar. E tem o Pedro pra jogar de 9. Então, é esse o ponto pra mim. Tem o Pedro pra jogar de 9 e tem o Arrascaeta pra jogar de 10. O Luiz Araújo pega como herança a posição do Gerson, mas o Luiz Araújo estava jogando bem, então também não seria justo tirar o Luiz Araújo. E já não foi bem nos dois últimos jogos, né? Exatamente, não foi bem nos últimos dois, mas o Luiz Araújo estava bem. Para mim tem a situação da ponta esquerda, para mim é o ponto principal que o Filipe Luís tem que resolver. Eu só fico na dúvida assim, antes de tudo isso acontecer, o Pedro estava desempenhando? Ele joga bem contra o Corinthians. Então, que é isso, que ele faz os gols e depois também Copa do Brasil numa partida que já estava definida. Ele estava desempenhando, assim, ele foi a solução do Flamengo quando o Flamengo precisou, desde o retorno dele? Não, ele não foi. Então, assim, o jogo de ontem define que o Pedro voltou? Não. Que o Pedro voltou a ser, né, a solução dos problemas do Flamengo? Porque ele não estava não jogando, não só... Exatamente. Não então, só assim, a parte do período público, né? E antes de tudo isso acontecer... Quando o Filipe Luís ele era questionado, ele falava inclusive da parte física, que ele não estava ainda, né, no seu momento físico ali de desempenhar mesmo. Não é nem de receber oportunidades, porque ele estava recebendo, mas de desempenhar, que o físico estava faltando muito para ele, assim. E por mais que não seja o físico que o Filipe Luís espera do cara que vai pressionar, do cara que vai marcar, o Pedro também trabalha com o corpo. A gente viu ontem, antes da primeira boa finalização que gera o escanteio, ele teve duas dificuldades ali, de tentar finalizar, de tentar ter o controle da bola, ele não conseguiu. Tudo bem, é normal, ele tá voltando de uma lesão muito séria. Então acho que é só tomar o cuidado para não colocar também na conta, ou do Filipe Luís, enfim... caso ele não apareça como titular no próximo jogo ou não seja opção no próximo jogo, porque ainda é uma retomada, ainda é pouco o que a gente tem. E jogo contra o Red Bull Bragantino, automaticamente já é um jogo de intensidade. Já é um jogo que se você descansa com a bola ou que você não tira ali, né, um pouco do conforto do Red Bull, o São Paulo foi para trocação contra o Red Bull Bragantino. Assim. Então, acho que tem que tomar esse cuidado. O Cícero falou dessa sequência que pode ser ruim para o Fluminense. Pro Fluminense. Pro Fluminense, né? Porque ele falou, se não ganhar, joga com olha lá, a conta. Vai a conta aí, vai a conta, faz a nossa conta. A gente fez a conta na sexta-feira, que é a seguinte... Okay. Não, é sério. É sério. A conta é a seguinte, no Brasil não tem dois times que pode perder 2 jogos seguidos. Sim. Se você perder 2 jogos seguidos, você tá na crise. Olha o Fluminense. Fluminense perdeu agora pro Cruzeiro, pro líder do campeonato, sendo que controlou o segundo tempo. Sim. E ontem... 3 bolas na trave. 3 bolas na trave e ontem fez um bom jogo contra o Flamengo. Tá sendo injusto, porque antes perdeu pro atual campeão. É verdade. São 3 derrotas seguidas. Então justifica. Então justifica. Porque é verdade. Perdeu pro campeão do mundo. Isso. Perdeu pro líder do campeonato brasileiro, chutando 3 bolas na trave. Isso. Ontem mesmo desfalcado... Fez um bom jogo. Fez um bom jogo? Fez um bom primeiro tempo, mas perdeu. Fez um bom primeiro tempo, mas perdeu. 3 derrotas seguidas. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações, então, do Flamengo. O Mengão, então, venceu o Fluminense por 1-0 com gol do Pedro. Cara, a gente espera agora que dê tudo certo nessa situação do Pedro Filipe Luís, que se resolvam, que já dê... Cara, que fique com páginas viradas, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. A gente tá esperando aí a informação sobre a venda do Wesley. Até o momento, o Flamengo ainda não respondeu ao Roma. O Roma deu um prazo até o final do dia hoje. Vamos ver o que pode acontecer. Nós vamos atualizando vocês aqui
no nosso canal. Por isso, fica ligado, deixe seu like, se inscreva, ative o sino das notificações. Por isso, assim que a gente postar algum vídeo, você vai receber no seu celular, no seu computador. E aqui tem mais informações e notícias do Mengão. É só você clicar para você assistir. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.